Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que privilégio estar aqui na verdade aqui uma vez, só primeira vez, né? Mas estar com os irmãos mais uma vez. Já disse algumas vezes que a Igreja Pedras Vivas é uma igreja muito especial para mim e para minha família. Minha esposa não pôde estar aqui hoje, meu filho está doente, né? Tem um monte de criança, na verdade, um monte de gente, né? Ficando doente agora. E ontem ele estava com 39 de febre, a gente foi pro hospital e tal, aí ficou bem molinho. Pedro quieto, quando ele tava quieto a gente fez, ixi, tem alguma coisa errada, meu amigo, esse menino quieto. Mas ela manda um abraço pros irmãos e ela ama demais essa igreja. Ela ficou pensando, poxa, segunda vez que não dá certo. Mas tudo bem, amor, o Sérvulo vai convidar de novo depois. Irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13. Quando eu pensava no que pregar, eu fiquei pensando, pregar aqui é fácil, né? Porque eu já estou pregando 1 Coríntios há tanto tempo, que aí é só seguir a sequência. E a sequência caiu no capítulo 13. Um dos textos talvez mais mal interpretados da carta de Paulo aos Coríntios. A gente escuta esse texto sendo cantado por ímpios, inclusive. Né? Tem uma música bem famosa, de uma banda bem famosa brasileira, antiga, que alguns conhecerão certamente, chamada Legião Urbana, que eles cantaram o 1 Coríntios 13. Olha só que coisa, né? Existe uma cultura de olhar para esse texto pensando em amor romântico. E certamente nos nossos contextos evangélicos isso também está lá no imaginário. Olhar para 1 Coríntios 13 como amor romântico, né? A gente vê nos casamentos os pastores pregando esse texto e o casal olhando um para a cara do outro e ai, que bênção. Mas será que é só isso que esse texto está falando? Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13 e então nos debruçarmos sobre o texto. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações nessa manhã. Guia-nos para nos parecermos mais com teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Como falei, meus irmãos, esse texto ele é muito conhecido, ele é muito difundido e pregado. E ele fala sobre um tema que é extremamente relevante, que é o amor, né? Eu lembro de algumas canções quando eu era criança. Não é bem do meu tempo, mas é do tempo do Reverendo Sérvulo, ele lembra bem. Tem uma música de uma banda chamada Beatles, que eles cantaram e foi uma febre. E eu cantei na escola quando era criança, né? Naqueles festivais que juntavam todas as crianças, davam as mãos e cantavam. E certamente você deve ter cantado também. O nome da música é Imagine.
E ele começa a pintar um mundo perfeito. Imagine todas as pessoas vivendo sem fronteiras. Todas as pessoas vivendo, se não tivesse religião. Todas as pessoas vivendo sem pensar em céu e inferno. Todas as pessoas vivendo o hoje. Olha só que mensagem maravilhosa vinda diretamente do inferno e a gente cantando isso. E as crianças cantando isso. E a gente crescendo, entendendo que um mundo perfeito é um mundo fazendo aquilo que me dá prazer. Esse é o conceito de amor da sociedade. Pessoas vivendo, fazendo aquilo que querem, na hora que querem, do jeito que querem e sem nenhuma consequência. Quando a gente olha esses movimentos, essas filosofias que têm crescido nos dias atuais, o principal ponto dessas filosofias é uma vida sem consequências. É uma vida fazendo aquilo que agrada ao próprio coração. E isso, na verdade, é um eco do primeiro pecado. Se a gente vai lá para Gênesis 3, a gente vai ver que a grande sacada de Satanás ali, ao tentar Eva, foi dizer assim, certamente não morrerás. E foi retirar a perspectiva da consequência de viver uma vida fazendo o que quer, sem ter consequências. O lema hippie de paz e amor reflete essa vida sem consequências. E distorce aquilo que é o amor bíblico. E distorce aquilo que, como crentes, deveríamos crer e viver quando se relaciona com o amor. Quando nós pensamos nesse capítulo 13 sobre o amor, nós precisamos entender que ele está inserido num contexto muito maior. Ele está entre os capítulos 12 e 14, que falam diretamente sobre serviço uns aos outros e o serviço da igreja com os nossos dons e talentos. Veja, não há como pensar em amor sem olhar para pertencimento no corpo de Cristo. Não tem como a gente pensar em amor aqui sem a gente pensar na ideia de que somos membros uns dos outros e que o amor aqui está ligado diretamente ao serviço. O amor aqui está ligado diretamente a morrer para mim mesmo e então viver para a glória de Deus. É impossível associar o que a Bíblia fala sobre amor com o que a sociedade fala sobre amor. São conceitos opostos, eles não podem ser reconciliados. Dentro disso, a carta de Coríntios, ela é um grande, como é que eu posso dizer, um grande atestado sobre o amor. Na verdade, uma grande declaração do que é o amor. O apóstolo Paulo está falando com uma igreja bem complicada. Se a gente lembrar, a igreja de Corinto, ela tinha um problema crônico, que é a linha mestra de todos os problemas dessa igreja. Eles olhavam o tempo inteiro para si mesmos. Eles tinham o próprio umbigo como Senhor. Eles viviam uma vida focada em si mesmos. E essa carta, ela nos mostra até onde nós podemos ir quando nós tiramos os olhos do Senhor. A gente vê pecados terríveis acontecendo nessa igreja. E lembre, é a igreja. É o povo de Deus. A igreja de Corinto é formada por crentes que a semelhança da minha vida e da sua foi resgatada na cruz por Cristo Jesus. Mas, se nós tirarmos os olhos de Cristo, é possível que nós caminhemos para muito longe. Longe demais. Até um ponto que a gente acha que nunca poderia ir. Mas a bênção é que a graça de Deus, ela cobre multidão de pecados. E em Cristo Jesus sempre há retorno. O apóstolo João, ele escreve que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante disso, uma máxima que é clara aqui é que somente aqueles que conhecem a Deus podem amar. O apóstolo João, ele escreve lá na sua primeira carta que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele fala também que o amor é um distintivo do povo de Deus. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, dentro disso, eu queria destacar com os irmãos 3 aspectos do amor cristão que a gente vê aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. O primeiro aspecto é que ele define a validade do que fazemos. Depois, ele nos esvazia de nós mesmos. E, por último, ele nos dá a certeza de uma eternidade restaurada. Esses são os 3 aspectos que nós vemos aqui nesse capítulo. E vamos passar ao primeiro aspecto, que se encontra do verso 1 ao verso 3. Acompanhe novamente a leitura. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O primeiro aspecto do amor cristão aqui é que o que define a validade das coisas que nós fazemos é o amor. Existe um ditado que fala que de boa intenção o inferno está cheio. Isso é verdade, meus irmãos. Às vezes nós pensamos que a sinceridade do nosso coração é suficiente para validar aquilo que nós fazemos. E não é assim. Às vezes nós fazemos atrocidades em nome da boa intenção. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver vários homens que tinham boa intenção e fizeram grandes atrocidades. O apóstolo Paulo ele traz alguns aspectos aqui para nós refletirmos. O primeiro deles é que o nosso conhecimento ele só é verdadeiro quando ele aponta para o amor. Ele fala de uma maneira bem hiperbólica aqui, quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Veja, muita gente usa esse texto aqui para apresentar que os anjos falam de uma maneira ininteligível ou de uma maneira confusa. Mais para frente, o apóstolo Paulo vai retomar esse argumento das línguas aqui. Em outra oportunidade, se Deus permitir, eu poderei expor esse texto aqui. Já fica a dica, viu, reverendo? Estou aqui já me convidando para uma próxima vez. Mas a verdade é que o que Paulo está falando aqui é que não há uma língua estática, uma língua diferente, uma língua que nós não conhecemos e que ela precisa ser conhecida para mostrar algum tipo de espiritualidade ou algum tipo de conhecimento superior. Veja, nas Escrituras, todas as vezes que os anjos aparecem e falam com as pessoas, eles falam em línguas que as pessoas entendem. A gente não tem absolutamente nada que sustente nas Escrituras que há uma língua sobrenatural e que, se nós soubermos dessa língua, nós então seremos seres superiores ou crentes de categoria superior. O que Paulo está fazendo aqui é apresentar um argumento hiperbólico. Ele está dizendo assim, você pode conhecer todas as coisas, naturais e sobrenaturais. Você pode ser aquele grande exegeta, conhece as escrituras de trás para frente. Você pode ser aquele crente que não falta um culto. Você pode dar seu dízimo em dia. Se isso não apontar para a glória de Deus, não vale de nada. É possível que nós vivamos uma vida completamente regrada. É possível que nós tenhamos uma vida ilibada diante da sociedade, mas o nosso coração esteja longe do amor. Nas Escrituras nós temos um caso assim. Nós temos um exemplo de um jovem que se encontrou com Jesus. E Jesus, ele vai lá e está cumprindo seu ministério e aquele jovem chega lá, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja, ele está falando com a pessoa certa. Ele está fazendo a pergunta certa e ele recebeu a resposta certa. Está tudo certo ali. Jesus fala assim, conhece os mandamentos? Ele, conheço. Faço desde menino, desde jovem. Eu sou crente modelo. Fui presidente da UPA, da UMP, da UPH, né? Fui secretário executivo do presbitério. Jesus olha para aquele homem e aparentemente a vida dele está perfeita. Ele entendeu. É aquilo ali. Só que a Bíblia fala que Jesus conhece os corações. E Jesus olha para ele e fala, falta uma coisa para você. Só uma. Pega seus bens, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E então você terá um tesouro nos céus. Está tudo resolvido. Mas o texto bíblico fala que ele sai triste, porque ele tinha muitos bens. Meus irmãos, é possível que nós vivamos uma vida perfeita diante dos homens, mas que não tenha nada a ver com o amor. E aqui, quando a gente fala de amor, é importante destacar. Na nossa cultura é mais ou menos complicado falar sobre isso, porque tudo é amor. Você pega, eu te amo. Você fala, eu te amo pro seu filho. Você fala, eu te amo pro seu marido. Você fala, eu te amo pra uma comida. Eu amo comer lasanha. Né? É difícil, a gente tem tudo no mesmo pacote. Então, às vezes as distinções ficam mais complexas mesmo. Mas tem um livro de C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores.
E ele faz uma distinção bem legal. Ele pega 4 termos gregos que são traduzidos para nós por amor. Os 4. Né? Tem o storge, que é aquele amor às coisas. Né? Eu amo viajar. Eu amo praia. Né? Esse tipo de amor é legítimo, mas é um amor às coisas. É aquela perspectiva de afeto ou de repetição de algo que você gosta muito de fazer. É legal, é legítimo. Mas não é esse amor que a Bíblia está falando aqui. É aquele amor pelo seu pet, sabe? Quando você tem um cachorro, uma planta, né? E se a gente confundir esses amores, vai acontecer justamente um fenômeno que acontece nos dias de hoje. São pais e mães de pet, pais e mães de planta. Né? Isso é uma confusão de amores. Tem um segundo tipo de amor, que é o philos, que é aquele amor fraternal que você tem pelo seu irmão, né? Que você tem por um amigo, que a igreja desfruta, né? Quando você chama um irmão em Cristo para ir na sua casa, comer uma comida boa. O cara fica falando só de comida, né? Isso é legítimo, é muito legal. E tem o eros, que é aquele amor romântico que você divide a vida com alguém. Você casa e você passa a dividir a sua vida com essa pessoa. Esses 3 amores, eles são amores naturais. O ímpio e o crente desfrutam desses amores. O problema é que sem o ágape, que é esse 4º amor que norteia todos os outros, que é um amor que organiza todos os outros, nossos amores, eles serão impulsionados a roubar o lugar um do outro. O que é que acontece? Sem o ágape, que é o amor de Deus, que é o amor sacrificial, que é o verdadeiro amor altruísta, sem esse amor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos adorar e endeusar coisas, ou seja, nós vamos pegar o storge, que é esse amor pelas coisas, e colocar no trono. Às vezes nós vamos fazer isso com nossos amigos. Na adolescência isso acontece bastante. Eu sou pastor de adolescentes. E é engraçado como homem e mulher pensa amizade, né? A gente chega assim, tá lá no acampamento e lá no Palavra da Vida, geralmente quando abria inscrição, as adolescentes se juntavam todas e faziam inscrições ao mesmo tempo, que era para pegar o mesmo quarto. Porque se demorasse um pouquinho, o quarto lotava e perdia. Então elas se juntavam todas, faziam conferência no telefone, ligavam as mães e tal e tentavam fazer isso. Aí beleza, aí uma ficava de fora, geralmente era assim, né? Uma ficava de fora. Aí essa que ficava de fora era a mãe que ia ficar no meu juízo até começar a semana para trocar de quarto. Ai, por favor, vai lá, não sei o quê. E aí a semana começa. E aí, às vezes, são 8 meninas e o quarto cabe 12. Aí tem 4 forasteiras. O que é que acontece? Essas aqui são as minhas amigas. Não vem. Não encosta. Mulher tem uma proteção de território, as adolescentes aí tem uma proteção de território de amizade que, ao invés dela pensar, nossa, vou ganhar 4 amigas. Não. Ela pensa assim, vou perder minha melhor amiga, então fica longe. Isso é um amor desordenado. Isso é uma vida que endeusa relacionamentos. Nós fazemos isso com os nossos filhos, muitas vezes. Nós fazemos isso com o nosso cônjuge, muitas vezes. Nós endeusamos. É por isso que nós precisamos do ágape. E aqui Paulo está explicando como o ágape age na nossa vida. Como o amor de Cristo organiza a nossa vida. Paulo vai falar sobre uma espiritualidade que não se baseia em Cristo. Olha só que coisa maluca. No verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Meus irmãos, é possível que nós sirvamos a Deus sem amar a Deus do jeito certo. Olha que aberração. É possível que nós falemos aos outros acerca de Deus, mas o nosso coração esteja longe de Deus. Nós temos muitos na igreja que vivem um comportamento aprendido. Nós precisamos examinar o nosso coração e nos arrependermos e nos voltarmos a Cristo Jesus. Tem um livro de Martin Lloyd Jones chamado Sincero, mas Errado. E ele destaca a perspectiva de que é possível nós vivermos uma religião à parte de Deus. Tem um livro do Michael Horton chamado Cristianismo Sem Cristo.
E ele relata como seria uma vida de uma cidade inteira religiosa. Seria tranquila. As pessoas pagariam impostos, as pessoas viveriam bem, os filhos seriam educados, mas Cristo não seria pregado. E eles viveriam todos na força do seu próprio braço. Existem igrejas que falam em nome de Deus, curam em nome de Deus, até pregam em nome de Deus, mas não conhecem a Deus. Nós precisamos sondar o nosso coração. Não há vida sem Cristo Jesus. Por mais que possamos fazer algumas coisas, no final do dia, sem Cristo Jesus, de nada vai valer. E no verso 3 ele fala: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja, ele vai tratar o conhecimento, a espiritualidade e até o sacrifício como sendo algo inútil se for dissociado de Cristo Jesus. Ele coloca aqui entregar os bens, sofrer na carne. Essas coisas mostram um desprendimento enorme. Por exemplo, quando Jesus termina de falar com um jovem rico, ele vira para os seus discípulos e fala assim: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro vira para ele e fala: Senhor, nós entregamos tudo. Pedro, é sempre Pedro. Pedro, ele sempre fala muito, né? Eu botei o nome do meu filho de Pedro por causa de mim. Porque na juventude, e para me lembrar que na juventude eu falava mais do que deveria, eu preciso agora ouvir mais o Senhor. Pedro manda essa: Senhor, nós somos melhores que ele. Nós entregamos tudo. Meus irmãos, nós precisamos entender que às vezes entregar tudo sem que o nosso coração esteja em Cristo não vale de nada. Às vezes você quer sofrer para que as pessoas vejam você como alguém que sofre. Existem aquelas pessoas que gostam de ser os sofredores. Tem um parente nosso que ele vive sofrendo, vive pegando a carga da família para poder dizer para todo mundo depois: olha como eu sofro, olha como a vida é dura comigo. E existem pessoas que vivem nessa frequência: ó céus, ó vida, ó azar, olha como eu sofro. Até janeiro nós éramos missionários na Palavra da Vida. E nós conhecemos alguns missionários que gostam de viver assim no sofrimento. Eles não precisam fazer determinadas coisas, mas eles gostam de viver para poder botar lá no relatório que estão sofrendo isso, sofrendo aquilo outro. Existem pessoas que vivem uma vida que na exterioridade apontam para Cristo, mas no seu coração vivem longe. O primeiro aspecto que nós vemos aqui é que o amor, o ágape, Cristo Jesus, define a validade das coisas que fazemos. O segundo aspecto nós encontramos no verso 4 a 7. E é que o amor nos esvazia de nós mesmos. Diz assim o texto: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos olhar esse trecho à luz de todos os problemas que Paulo já tem tratado nessa igreja. Se a gente volta a alguns capítulos, a gente vai ver que aqueles irmãos estavam levando uns aos outros diante de tribunais pagãos. Eles tinham queixas jurídicas e ao invés deles levarem até a liderança da igreja, ao invés deles responderem e resolverem dentro das instâncias instituídas por Deus ali naquele corpo, eles estavam levando diante de juízes pagãos. Eles estavam mais preocupados em ganhar do que com a glória de Deus. Eles estavam vivendo uma vida tão longe que eles tinham pecados sérios acontecendo ali no meio deles e eles não eram capazes de julgar biblicamente e de corrigir o faltoso. A gente vai lembrar daquele caso do jovem que tinha um relacionamento com a mulher do pai ali na igreja. E a igreja sabia. E eles não faziam nada. Eles se orgulhavam de ser uma igreja que ama. Eles entendiam errado. Na verdade, muitas vezes o que acontece quando nós lidamos com um pensamento ou um sentimento permissivo é que nós não queremos entrar no combate. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Se você tem filho, você vai entender o que eu estou falando. Às vezes você tem lá o seu filho peca. E você vê que ele peca, só que você está cansado.
Você não está afim de entrar numa disputa naquele momento. Você não quer corrigir ele. E aí você dá uma desculpa. Ou você olha para o lado, você finge que não viu. Afinal de contas, foi um negócio meio silencioso, né? Se você não falar nada, passa despercebido. Teve um dia que eu estava cansado e eu dei um migué gospel. Como é que é isso? Eu virei para o meu filho e fiz: filho, a graça de Deus nos perdoa. Então não vou disciplinar você hoje. Na verdade, eu estava pensando em mim. Eu não queria parar o que eu estava fazendo, ministrar o coração do meu filho e discipliná-lo. Eu não queria fazer isso. Estava cansado, estava a fim de ficar sentado assistindo TV. Inclusive, quando eu falei isso com ele, eu falei até meio de lado, né? Tava passando assim, e voltei a fazer o que eu estava fazendo antes. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o amor, ele nos esvazia de nós. A definição de amor é a imitação de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala diversas vezes que nós devemos ter a Cristo como modelo, imitá-lo, ter em nós o mesmo sentimento que houve nele, viver como ele viveu, nos sacrificarmos como ele se sacrificou. A nossa vida é uma imitação de Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vai ver que o amor, ele tem aspecto daquilo que ele é: paciente, benigno, regozijante com uma verdade. Em uma palavra, o amor, ele é sacrificial. A palavra de Deus nos convida a morrer todos os dias, por causa do Cristo que morreu por nós e nos deu vida. É impossível nós vivermos uma vida de corpo sem que nós entendamos que nós precisamos morrer com Cristo todos os dias. Uma vez eu estava ouvindo um pregador falar que a religião cristã, ela não é uma religião pacífica. Ela é uma religião de guerra, de matar. Mas ao invés de matar o outro, a religião cristã, ela se empenha em matar a si mesmo todos os dias. Nós precisamos mortificar os nossos corpos, porque nós somos maus. Porque entregues a nós mesmos, como é que nós iremos proceder? De maneira ciumenta, exibida, soberba, inconveniente, interesseira, provocadora, ressentida e injusta. Porque esse é o nosso coração. Então, quando Paulo, ele fala que o amor não é nada disso, ele está dizendo assim, ó, cuidado com o seu coração. Porque se você viver na frequência do seu próprio coração, é assim que você viverá. Você vai viver de maneira oposta ao amor. E ainda assim vai achar que está certo. É interessante quando nós olhamos aqui para toda essa perspectiva que é possível que nós vivamos uma vida de corpo de maneira ímpia. Paulo nos lembra disso. O amor, ele nos esvazia de nós constantemente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que Cristo nos ama. É assim que o amor de Deus se revela em Cristo Jesus para conosco. Pare um pouco e lembre de você mesmo agora. Pense no seu coração. Pense nos seus pecados, naquilo que você faz, naquilo que você pensa muitas vezes. Se você fosse Deus, você amaria você? Eu lembro que eu estava conversando com um jovem que ele chegou apaixonado. Não, eu estou apaixonado por fulano, assim. E o menino era desmanteladíssimo, assim. Aí eu olhei pra ele, eu fiquei pensando como pai, né? Faço, rapaz, coitada dessa menina. E eu fiquei pensando, mas ao mesmo tempo esse jovem tá vindo aqui, né? Querendo ajuda. E eu virei pra ele e fiz uma pergunta. Se você fosse pai de uma jovem e chegasse um jovem como você pedindo pra namorar com sua filha, você deixava? Conhecendo seus pecados, você deixava? Conhecendo seu procedimento, você deixava ele... Eu tenho que mudar, né, pastor? Tem, meu filho, um monte. Mas graças a Deus, pela graça de Deus que nos muda. Porque sozinho, meu irmão, nós não conseguiremos. O nosso coração é egoísta. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós vamos o tempo inteiro tentar colocar algo no trono de Cristo no nosso coração. Mas a graça de Deus cobre multidão de pecados. Esse amor que em Cristo nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Ele sabe das nossas mazelas, mas nos ama mesmo assim.
Todos aqueles que recebem esse amor são constrangidos a morrer por amor àquele que morreu por nós. Meus irmãos, o amor define a validade das coisas que fazemos e ele nos esvazia de nós mesmos. O texto segue e o apóstolo Paulo ele fala a partir do verso 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. O terceiro aspecto que esse texto nos mostra é que o amor, ele nos dá um vislumbre e a certeza de uma eternidade restaurada. Nós caminhamos aqui com vistas à eternidade. Nós não nos guiamos com aquilo que está agora diante dos nossos olhos, mas com a promessa de que um dia o Senhor restaurará todas as coisas. Nós caminhamos aqui já sabendo que nós vencemos em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos sofrer injúrias. É por isso que nós podemos sofrer injustiças. É por isso que nós podemos viver num governo mau. Porque nós sabemos que há um Deus sentado no trono do universo, que não perde o controle de absolutamente nada. O amor aponta para a eternidade. Ele dissipa o medo. Porque nada nos separa desse amor. É isso que Paulo declara em Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar desse amor. E ele começa a dizer um monte de coisa. Nem angústias, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes. Nada pode nos separar desse amor. Porque esse amor aponta para a certeza de que seremos perfeitos em Cristo um dia. Mas isso não é agora. Agora nós teremos lutas. Agora nós teremos dificuldades. Mas a maneira como nós olhamos para a eternidade nos guia a viver hoje. Nós passaremos por tribulações. Mas estamos a caminho de Sião, meus irmãos. Sabemos que tudo isso é passageiro. O apóstolo Paulo, ao colocar em perspectiva a eternidade e a vida aqui, ele fala que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com o eterno peso de glória que nos aguarda. Meus irmãos, essa esperança muda tudo. Porque se nós vivêssemos olhando apenas na perspectiva horizontal, aí nós iríamos viver aquilo que o autor de Eclesiastes fala: canseira, enfado, correr atrás do vento. Mas não é essa a esperança que nós temos. O amor, ele aponta para a eternidade, ainda que nós não conseguimos desfrutar plenamente. Meu amor é falho. Eu vou falhar com a minha esposa. Vou falhar com meus filhos. Vou falhar com a igreja. Mas o Senhor Deus nos sustenta. Ele corrige o nosso amor. Quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo falando no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Há um aspecto de maturidade aqui no amor que deve nos fazer avançar, meus irmãos. Quando a gente olha para a carta aos Hebreus, a gente vê o autor falando assim, com uma exortação profunda. A essa altura, meus irmãos, vocês já deviam ser mestres. Vocês estão avançando, mas parece que tem questões que vocês se agarram de tal forma que é impossível progredir. Aqui na carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que esses irmãos muitas vezes são dominados pela carne, porque agem baseado na imaturidade. O apóstolo Paulo fala que nós devemos avançar e deixar as coisas de menino. Entender que o sofrimento que nós passamos aqui, ele não é nada comparado à glória que nos aguarda em Cristo Jesus. Na carta aos Colossenses ele fala que nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Mas muitas vezes o problema é que nós amamos mais a vida que temos aqui do que a vida que nós esperamos. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao ágape. Nós precisamos alinhar o nosso coração a Cristo Jesus. Nos dias maus,
As virtudes teologais o sustentarão: fé, esperança e amor. Fé é a confiança na palavra de Deus, em suas promessas, em seu espírito. É aquele conjunto doutrinário que nós vamos nos agarrar quando nossa visão falhar, quando a nossa força falhar. O Senhor Deus estará lá, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. A esperança é uma alegria e expectativa de que essas coisas passarão. Passageiro. E o amor, a companhia constante daquele que nos deu a vida. Quando a nossa força falhar, meus irmãos, e ela vai falhar, sabemos que há um Deus nos céus que com seu fiel amor nos guarda e nos sustenta. Cristo Jesus prometeu que nos sustentaria e que nada nos separaria desse amor. Essa é a verdade do capítulo 13. É isso que sustenta o nosso serviço, como vimos no capítulo 12. E é isso que baseia os nossos dons, quando nós veremos no capítulo 14. Porque sem Cristo Jesus, nada do que fazemos tem sentido. É possível que nessa manhã você esteja vivendo assim, uma vida protocolar, uma vida de vir para a igreja, falar o crentez, mas é possível que você ainda não desfrute de ser filho de Deus. Se ao ouvir tudo isso, seu coração tem se agitado, se alegre, porque a Bíblia fala que as ovelhas do Senhor ouvem sua voz e o seguem. Se por acaso você tem vivido uma vida assim, procure a liderança da sua igreja. Se aconselhe, converse sobre isso, porque é uma vida protocolar. Por mais que você esteja em todos os cultos, cumpra todos os ritos religiosos, ela não tem valor sem Cristo Jesus. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, baixe a cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a amar direito. Nos ajuda a olharmos para o teu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor, aquele que nos deu a vida. Em dias que for mais difícil, que o Senhor nos lembre da eternidade. E que nós possamos, então, viver uma vida que te agrade. Em nome de Jesus. Amém.